Jornal BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão. A empresa produz também sementes de milho e feijão. A distribuição é feita por cerca de 500 revendedores de produtos agrícolas em grande parte do Brasil. Com tecnologia e equipamentos modernos, a Boa Safra tem capacidade de beneficiar 111 toneladas de sementes por hora. Ao todo, são 5 unidades de produção, em Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. A companhia garante a qualidade das sementes com processos como armazenamento em câmaras frias que permitem altas taxas de vigor e de germinação. A Boa Safra tem ainda laboratórios de análises e infraestrutura com armazéns próprios para estocar a produção nos padrões ideais. A companhia adota um modelo que usa produtores rurais integrados responsáveis pela produção das sementes. Com esse modelo de negócios, a Boa Safra não precisa investir em áreas de cultivo, o que é um diferencial da empresa. Em abril de 2021, a Boa Safra passou a ser listada na Bolsa no segmento do novo mercado. E você quer saber mais sobre a Boa Safra? Participe então, mande a sua conversa agora pelo nosso chat. Mande a sua pergunta para o Marino Copo, CEO e fundador da Boa Safra Sementes, que já está conectado com a gente. Olá, Marino, seja bem-vindo aqui no BMC Business. Olá, Hanna. Uma boa tarde aí a todos os espectadores da BMC Business. É isso aí, ó. Seja bem-vindo aqui, o espaço é todo seu, né? A gente sabe que é muito importante, né, esse contato entre a empresa e também o investidor, para que, né, todo mundo conheça um pouco mais sobre cada empresa aqui no BMC Business. Bom, vamos começar então, né? A gente começa falando, né, que hoje faz uma semana que a Boa Safra anunciou o novo diretor financeiro e de relações com investidores, né, o Felipe Pereira Marques. E essa mudança, né, a companhia alterou alguma coisa em relação à política da empresa? E quais são também as expectativas da companhia com essa substituição? Então, Hanna, a grande verdade é que a gente está passando por um forte crescimento, né? E o nosso antigo diretor financeiro, que é o Glauber Caldas, ele estava um pouco sobrecarregado após o IPO. Então nós decidimos, né, por dividir um pouco as funções dele. Hoje o Glauber, ele continua diretor da empresa, mas mais na área administrativa e de controladoria, e a gente trouxe o Felipe, que ele saiu da Brasil Agro, era uma empresa listada, né, com já alguns anos na Bolsa, né, listados na B3, e com bastante experiência, e ele está assumindo essa área de financeira e também a área de relação com investidores. Por quê? Como a gente está crescendo muito, a gente está precisando de uma maior equipe, mas também devido a um grande sucesso, Hanna, que a gente está tendo com os investidores, é uma surpresa bem positiva. A gente está com hoje mais de 40 mil investidores, pessoas físicas, então são mais de 40 mil CPFs, são mais de 40 mil sócios que a Boa Safra hoje tem a honra de ter, né? E querendo ou não, você tem uma boa demanda por parte desses investidores, por parte da CVM, né, por parte da B3. Ser uma empresa listada, ela requer alguns pontos adicionais. Então, o Felipe tem bastante experiência com isso, e ele veio para pegar essa parte financeira e essa parte de RI. Perfeito. E nesse ano, né, 2021, foi o ano de estreia da Boa Safra na B3, né, na Bolsa Brasileira. E a companhia conseguiu captar 460 milhões de reais no IPO que foi feito no mês de abril. Queria que você falasse um pouquinho quais são os planos de investimentos, né, com esses recursos que foram captados, e também qual é o foco principal da empresa a partir dessa oferta principal de ações. Então, Hanna, o nosso foco é o crescimento, tá? A gente fez um IPO realmente para crescer. Nós somos uma empresa que hoje a gente é líder
em um segmento bem fragmentado, tá? Então tem uma possibilidade de crescimento muito grande. E o nosso projeto, ele é um projeto de 5 anos, na qual a gente quer construir uma planta nova por ano. Tá? A primeira planta que está sendo construída é uma planta na Bahia, na cidade de Jaborandi, então está ampliando a capacidade da Boa Safra, já está inaugurando essa planta, e o nosso segundo investimento, ele está sendo nas ampliações das plantas já existentes. Então a gente está ampliando a planta de Goiás e ampliando a planta de Minas Gerais. Então essas duas plantas estão sendo ampliadas esse ano e nós estamos construindo essa nova. No ano que vem, a gente tem um projeto de inaugurar uma planta, construir em 22, inaugura em 23 uma planta no Mato Grosso. Em 24, a gente inaugura uma planta em São Paulo. Em 25, uma planta ou no Paraná ou em Santa Catarina. E em 2026, a gente inaugura uma planta no Piauí ou no Ceará. Então, a ideia da empresa é a gente estar atendendo a todos os biomas, tá? Estar atendendo nacionalmente, ampliar a nossa participação e a gente está expandindo, tá? Tanto para o norte quanto para o sul. Tá? Porque o nosso market share ele é um pouco concentrado ainda hoje no centro-oeste. Certo. E Marino, esse ano foi um ano em que muitas empresas ligadas ao agronegócio listaram também ações na Bolsa de Valores, né? E a Boa Safra foi uma delas. No caso de vocês, as ações chegaram a se valorizar mais de 40%, né? Desde o IPO, como eu falei agora há pouco, no mês de abril. O que vocês atribuem, né, essa performance no ano tão desafiador para a Bolsa? E, na sua visão, o que tem atraído mais os investidores para ingressarem na Boa Safra? Então, Hanna, eu acho que 2 pontos, tá? O primeiro é o agro. Eu acho que muita gente quer investir no agro. O agro é um setor que ele representa 26% do PIB no Brasil e na Bolsa não representa nem 2%. Então, existe muita oportunidade para o agro no mercado de capitais. E eu vejo que a gente está nesse setor que cresce, que tem tanta resiliência e ele é muito importante para atrair os investidores. Mas um ponto interessante também do nosso IPO é que o nosso IPO, Hanna, foi um IPO raiz, né? Eu brinco que é um IPO raiz, porque, na verdade, assim, você tem muitos IPOs, né, que eles são IPOs que você tem, às vezes, um fundo querendo vender uma participação do negócio, às vezes você tem um empresário que está querendo vender uma participação que ele tem um pouco de lucro, e não tem nada de errado com isso, tá? Mas o nosso IPO é um pouco diferente, ele é um IPO raiz, na qual 100% do recurso foi colocado na empresa para crescimento da empresa. A gente tem esse plano bem desenhado, que é um plano realmente de crescer. A gente está captando o dinheiro para fazer esse forte crescimento. Então, o investidor, no fim, ele sabe disso, né? Ele sabe que o nosso IPO foi um pouco diferente. Eu acho que isso foi fundamental para trazer essa boa base de acionistas. Como eu falei, 40 mil acionistas, uma surpresa bem positiva, e a ação tem se comportado muito bem ao longo do ano. Perfeito. E eu queria aproveitar, né, esse nosso comecinho de conversa para você explicar melhor para os investidores como é que funciona o plano de negócios da Boa Safra, né? A gente sabe que eles sempre perguntam bastante, gostam de conhecer a fundo, né, como é que funciona cada empresa, então o espaço é todo seu. Bom, a Boa Safra ela é uma empresa de sementes de soja, tá? Então, isso coloca a gente bem no comecinho da cadeia. Então, quando um produtor, tá, ele quer plantar, se você, por exemplo, Hanna, fosse uma
produtora rural, você tem uma fazenda e você quer plantar soja, você precisa comprar os insumos, tá, para plantar a sua fazenda. Tá? Desses insumos é o fertilizante, os químicos, né, insumos, e também a semente. Tá? O que é a semente? A semente ela é um grão de soja com a capacidade de nascer. Então, se você pega a soja ela é um produto que ela é utilizado para vários pontos na cadeia. Ela é esmagada, ela é utilizada para fazer ração, ela é utilizada para fazer óleo de soja, cosméticos, ela é utilizada até para fazer tintas. Tá? Mas a soja que a Boa Safra vende, ela é uma soja especial com a capacidade de nascer. É por isso que ele é um produto com esse valor agregado. Tá? A gente armazena, precisa de plantas especiais, a gente armazena esse produto em uma câmara fria, porque a gente chama de germinação. Então, o nosso grão, ele é um grão que ele vale mais porque o produtor coloca na terra e ele é capaz de germinar, de nascer como uma planta. Então é isso que a gente vende, tá? E isso também envolve tecnologia, tá? A gente licencia biotecnologia de empresas multinacionais, tá? Que pesquisam a tecnologia, como Grupo Dom Mário, Bayer, Syngenta, TMG, Corteva. Então, a gente licencia essa biotecnologia, tá? E a gente multiplica essa biotecnologia na forma de sementes, tá? Armazena essas sementes em câmara fria e vende para que os produtores rurais plantem. Tá? Então, a gente tem tido uma forte demanda porque o produtor quer comprar a melhor semente possível, tá? A semente com a maior capacidade de nascer. Então, é esse o nosso business. Porque, assim, imagine que você é uma produtora rural, você planta 14 grãos por metro, tá? E a Boa Safra ela tem vendido sementes com germinação, que é a capacidade de nascer. Esse ano foi o nosso recorde, 94,9 de germinação. Então, quer dizer que se você planta 14 grãos naquele metro, 13 vão emergir como plantas, 13 plantas e meia, né? 13 num metro, 14 no outro. Tá? Então, a gente tem essa autocapacidade. E uma semente com uma menor qualidade, você vai ter 11 pés de soja, 12 pés de soja. E isso, no final, na lavoura, faz uma grande diferença. Então, esse é o nosso produto, esse é o nosso diferencial. Ele é um produto focado na qualidade, a gente tem uma liderança de mercado, né? Mas é um setor que está crescendo muito. O produtor tem investido muito em tecnologia, em máquinas, em equipamentos e em uma semente melhor, que é a nossa parte. Então, a gente está ali no comecinho da cadeia. Perfeito. E os analistas, né, que recomendam as ações da Boa Safra veem um bom potencial de crescimento para a empresa, embora destaquem também que o mercado nacional de sementes é bastante fragmentado. A Boa Safra é líder, mas detém um market share de cerca de 6%. De que forma você acredita que é possível consolidar esse crescimento? Também quais seriam os principais planos da Boa Safra em relação a isso, né? Vendo nesse sentido. Então, Hanna, como é que a gente compara muito com os Estados Unidos, tá? Hoje o Brasil ele é o principal produtor e exportador de soja, mas essa é uma realidade que a gente passou a América tem apenas 6 anos. Tá? Se você pegar desde a Segunda Guerra, de 1940, os Estados Unidos é o grande líder em produção de soja e o Brasil passou a América em 2015. Tá? Então, essa produção de soja no Brasil ela é relativamente nova. Tá? Nos Estados Unidos, o líder em produção de semente de soja, ele tem um market share muito alto. Lá nos Estados Unidos 37% é o que tem o líder,
E os top 3, as top 3 empresas de semente, elas têm 59% de participação no mercado. Aqui no Brasil, quando a gente pega os top 10, eles estão com 27% de mercado. Então, o líder americano tem 37%, os top 10 no Brasil tem 27%, e a Boa Safra é líder com 6%. Então, quando a gente compara com a América, a gente vê essa grande possibilidade de consolidação do mercado, tá? A gente acredita, tá? Que no médio prazo você vai ter um mercado mais parecido com o americano, e o nosso objetivo no IPO é continuar mantendo essa liderança, né, nesse mercado mais consolidado, que é uma tendência para o nosso setor. Tá? Perfeito. E agora falando, né, em relação a M&As, qual é a estratégia da Boa Safra atualmente, né? Onde é que está sendo o foco da companhia, né, em relação se está num crescimento mais inorgânico, ou a ideia é investir também numa expansão mais orgânica? Como é que vocês estão trabalhando? Então, Hanna, o nosso foco hoje, ele é bem mais orgânico, tá? A gente tem realmente tudo mapeado e projetado, a gente tem um plano de 5 anos, uma nova planta por ano, tá? São expansões nas plantas existentes, mais uma nova fábrica, uma nova unidade de processamento de sementes a mais por ano. Tá? Como eu te falei, a gente agora é Bahia, para a nossa expansão para o norte, depois Mato Grosso, a gente para firmar no centro-oeste, depois nós vamos para São Paulo, Paraná ou Santa Catarina, para abrir mais para o sul, e por último, no Piauí, trabalhando lá na linha do Equador, tá? Lá para cima, no extremo norte. Então, é essa a ideia, a gente estaria aí abrangendo todas as regiões que plantam soja no Brasil. A gente tem um olho também para aquisições, para M&As, para aquisições de concorrente, mas essas aquisições elas têm que ser estratégicas, têm que estar dentro de dessas regiões que no nosso plano estratégico a gente quer expandir, e também tem uma questão de custo, tá? A gente tem um grande respeito pelo dinheiro e o recurso, né, obviamente, dos investidores, dos acionistas, e a gente tem olhado algumas possibilidades e tem achado um pouco caro. Então, o nosso foco hoje, ele tem sido, sim, pavimentar todo esse crescimento de maneira orgânica, porque a demanda tem nos ajudado. Perfeito. Demanda e Marina? Pelo produto com a qualidade da Mas não tem problema não. Pronto, agora foi. Deu uma cortada, pensei até que tivesse caído, mas aí não, tá tudo certo. Vamos continuar então. Falando agora em... Você tá me ouvindo? Tá dando uma cortada? Eu tô ouvindo. Você quer que eu repita alguma parte? Não, foi só nesse pedaço, nesse finalzinho, mas se você quiser repetir, pode ficar à vontade. Não, então é isso. É que, dado a essa demanda, Hanna, a gente tem tido uma boa demanda pelo nosso produto e pela qualidade da Boa Safra, e a gente acredita que o crescimento orgânico hoje ele é muito viável para nós. Tá? Se aparecer alguma boa oportunidade, a gente quer fazer uma aquisição, queremos fazer um M&A, mas a princípio a gente acredita que vai pavimentar uma boa avenida de crescimento organicamente. Perfeito. E, pois né? E agora falando, né, em relação, a gente sabe que está chegando a próxima temporada de balanços, né? E falando do segundo trimestre, a Boa Safra registrou quase 12 milhões de reais de lucro líquido, número 4 vezes maior que o visto no mesmo período do ano passado. O que explica esse aumento significativo do ano passado para esse? Assim, Hanna, a nossa empresa, é muito importante que o investidor tenha em mente que a nossa empresa ela tem trimestres muito específicos. Então, assim, o primeiro
e o segundo trimestre são épocas de colheita e são épocas que a gente está muito focado na produção. Então, é a época que colhem os campos dos nossos integrados, que a gente está colhendo os campos. Então, é a época que a nossa fábrica funciona. Basicamente, a fábrica funciona em fevereiro, março e abril. Então, é realmente a época de forte funcionamento da fábrica. Depois, a gente armazena, tá, a semente em uma câmara fria. A câmara fria, ela diminui a atividade celular da planta, ela faz com que a planta chegue, né, que esse grão chegue lá no final com uma grande qualidade para quando ele for plantado, colocado no solo. E o nosso forte de faturamento, ele é setembro, outubro, novembro. Então, assim, Ana, 90% do faturamento da Boa Safra, ele ocorre no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Então, o investidor, é muito importante que o investidor sempre olhe o nosso número anualizado, porque o primeiro tri e o segundo tri são trimestres de despesa, 10% do nosso ano está ali. O forte do ano vai estar no terceiro e no quarto, que é a época que se planta soja no Brasil, que é a época que a gente fatura a semente que a gente produziu no primeiro e no segundo tri. Então, assim, apesar do resultado ser muito bom, na verdade, ele não é tão importante, o número importante agora do terceiro tri, tá? Mas ele não é tão importante porque ele representa muito uma variação de estoque, tá? Variação de preços de estoque, da formação de estoque e da formação de custo que a gente tem e faturamento, que é o terceiro e quarto tri. Então, ao contrário de outras empresas que em todo trimestre fatura igual, o nosso business, a gente tem uma época de produção, que é fevereiro, março, abril, primeiro e segundo tri, e uma época de faturamento, terceiro e quarto tri, que é setembro, outubro e novembro. Ele sempre tem essa sazonalidade, esse funcionamento. Então, o tri importante é o terceiro e quarto. Pois é, e ainda falando, né, sobre esses resultados, o EBITDA saltou 103% também em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas a receita líquida, por outro lado, acabou recuando, né, 17,6%. Queria então que você avaliasse, né, esses outros números. Então, Hanna, é exatamente o que eu te falei. É assim, no segundo trimestre, primeiro e o segundo trimestre, eles, apesar do resultado estar melhorando, ele é muito por causa da formação de estoque, por causa da valorização de estoque. Você tem, no nosso próprio release de resultados, a gente tem o número de vendas, tá? É o número de vendas a faturar, são as vendas realizadas. Eu vou até consultar aqui para falar exatamente, mas assim, o grande crescimento que a gente tem é em número de pedidos. Tá? No mesmo período do ano passado, a gente tinha em torno de 200 milhões em vendas no segundo trimestre, com 500 milhões de vendas a faturar. São vendas que vão ser faturadas no terceiro, tá, e no quarto tri. Então, assim, ele é mais importante olhar essas vendas a faturar, esses pedidos em carteira, do que o próprio faturamento ou resultado, tendo em vista que o segundo trimestre é um trimestre muito forte de custo para a gente. Então, o grande resultado da companhia vem no terceiro e no quarto. Pois é, e já, né, puxando esse gancho, né, claro que não dá para antecipar nada em relação ao resultado do terceiro trimestre, mas eu queria te perguntar, né, sobre as expectativas da Boa Safra para esse semestre, como é que a empresa está? Ana, são muito animadoras, tá? A gente está muito animado, a safra tem corrido muito bem, o plantio está muito em linha com o que ocorreu no ano passado, está indo muito bem, então os embarques de sementes também estão indo bem, não se tem nenhum problema hoje, especificamente no plantio de soja no Brasil. Então a gente está animado com o terceiro trimestre e
e acredita que ele deve vir aí em linha com o que a gente tem projetado. Perfeito. E agora, de que forma a pandemia, né, afetou a operação da empresa? A gente sabe que muitas empresas, né, foram afetadas de diversas maneiras. Qual foi também o período mais crítico, né, em relação a vocês? E como é que está sendo também a retomada do setor? Assim, Hanna, a gente foi muito afetado pela pandemia, foi realmente uma grande preocupação, tá? É óbvio que o nosso setor, de perto, foi afetado, né, que tiveram realmente operações paradas, né? Sei lá, como o setor de turismo, o setor de aviação, que realmente ficou parado, teve que fechar muitas de suas operações, né? A gente, por ser uma atividade primária, a gente conseguiu operar, tá? Então, o que a gente fez? A gente parou o escritório, colocou o escritório em home office, mas as fábricas, as plantas, elas continuaram operando, né? Dada a grande necessidade do produto, né? A necessidade das sementes. Mas a gente fez grandes investimentos em segurança para a nossa equipe. Então, a gente comprou todos os equipamentos para esterilizar as plantas, tá? Elas eram esterilizadas a cada 3 dias. Nós compramos aí vários equipamentos de EPI, de proteção. Então, assim, toda a nossa equipe tinha à sua disposição e estava utilizando vários equipamentos de EPI durante o início da pandemia. E eu até coloco que o início da pandemia foi a época mais crítica, porque a gente realmente não tinha assim muita informação, né? A gente tinha um pouco de pânico, para ser bem honesto, né? Era normal, então a gente não sabia ainda medir muito bem a letalidade do vírus, mas eu posso te dizer que a gente passou bem, tá? Dentro assim, de todas as dificuldades, a gente passou bem. Agora a gente já está com mais de 95% da nossa equipe com 2 vacinas. Então, a vacina nas nossas cidades tem ido bem, né, nas cidades onde a gente tem plantas, e a retomada tem sido muito boa, tá, em linha com o nosso projetado. Perfeito. E, Marino, agora nesse segundo semestre, a gente convive com o risco e um temor de uma possível crise hídrica, né? Uma crise bem agravada. E essa escassez de água tem potencial, a gente sabe, para comprometer muitas coisas, né? E tem potencial também para comprometer as operações da Boa Safra. Quais são os riscos para o setor e também quais são as medidas que vocês estariam tomando em relação a essa questão? Então, Ana, assim, é algo que preocupa muito, as alterações climáticas, tá? Elas estão ocorrendo, a gente tem visto que cada vez o clima ele tem estado mais incerto. A gente tem hoje os nossos campos de multiplicação de sementes, tá? A gente é uma empresa bem asset light, então a gente não tem os campos, tá? A gente terceiriza esses campos. Hoje nós estamos indo para 200 produtores integrados em diversas regiões, e o que a gente tem feito é ampliar a nossa base de atuação. Então a ideia é ampliar as plantas e ampliar os campos, deixando eles mais distantes para, em um eventual problema climático em uma região específica, a gente conseguir suprir com o volume em outras regiões. Mas, assim, é importante eu também colocar que a crise hídrica, até o momento, ela não está atrapalhando o plantio de soja, tá? E não atrapalhou as operações da empresa até o momento, tá? Então, a venda, a gente produziu, tá, a nossa semente em fevereiro, março, abril, tá? Então, foi produzido no primeiro e no segundo trimestre, nenhum problema de crise hídrica, e até o momento, as chuvas para o setor de soja estão regulares, tá? Tá tudo correndo na maior normalidade, o plantio avança muito bem,
E a gente, né, a nossa responsabilidade é especificamente nessa parte que é o fornecimento da semente, e até o momento está indo muito bem, o plantio avança, tá? O Mato Grosso já está aí com 80% plantado, o Goiás também já está avançando, então as entregas de sementes estão indo muito bem, e sim tem o potencial para atrapalhar, mas até o momento a gente não tem tido problemas, tá? Uhum. Perfeito. E ainda, né, falando sobre essas questões climáticas, né? Uhum. Não, pode continuar. Isso, a gente tem uma preocupação pela parte de energia, tá? Uhum. De oferta de energia, os custos de energia estão subindo, mas assim, até o momento, para o plantio de soja, tá, a crise hídrica não está afetando diretamente. Uhum, perfeito. Pois é, e a gente sabe, né, que essas questões climáticas são sempre decisivas para o resultado final, né, de cada safra. Para esse ano, embora ainda haja algum temor em relação a isso, a expectativa é de aumento na área do plantio de soja. Vocês notaram uma demanda maior por essas sementes? E para as próximas safras, qual a expectativa de vocês? Então, Hanna, o mercado tem crescido muito, tá? O nosso mercado, em específico, ele tem uma média ele cresce em média 9% ao ano, tá? A Boa Safra, ela tem crescido um pouco acima do mercado, ela tem sido uma empresa que ela nos últimos anos cresceu uma média aí de 38% ao ano. Então a gente tem crescido bem acima do mercado, mas o nosso mercado é um mercado que cresce muito. O que acontece? O mundo tem dois grandes drivers que impulsionam a necessidade de proteína, tá? Um driver é o crescimento da população. Então, hoje o mundo ele conta com 7,4 bilhões de pessoas, tá? E para 2030, a ONU acredita que o mundo vai ter 8,2 bilhões de pessoas a mais. E essas pessoas vão precisar comer, elas precisam de comida. Quando você olha também a renda per capita, à medida que a renda per capita sobe, tá, a demanda por alimentos também cresce. E a gente viu o caso da China, que tinha uma renda per capita abaixo de $2.000, e na última década, essa renda per capita, que é uma renda por pessoa, ela passou de $2.000 por ano. E você tem vários países, sobretudo na Ásia, passando por esse processo, tá? Com destaque aí para a Índia, para Bangladesh, para o Paquistão, para a Nigéria, para o Egito e Tailândia. Então são países com uma grande população, tá? E que então você tem esses dois drivers. O primeiro é uma maior renda e o segundo é um aumento de população. E isso faz com que a demanda cresça muito. Melhor, e isso implica em um maior consumo de proteína, principalmente a proteína da soja, que é a proteína mais barata que existe. Então, o mundo vai precisar de alimento, vai precisar produzir em algum lugar. Segundo dados da própria ONU, 40% do crescimento, tá, de demanda de alimentos no mundo vai ser suprido pelo Brasil. O Brasil hoje já alimenta 1 bilhão de pessoas, e ele deve alimentar nos próximos 10 anos 1,5 bilhão de pessoas. Então isso representa um forte aumento. O Brasil vai ter que crescer em 50% a sua capacidade de produção de alimentos. E esse é o driver do nosso negócio, tá? No longo prazo, a gente vê, todas as métricas nos informam que a demanda continua crescente, tá? A demanda continua aumentando, a necessidade por comida aumenta, e você só tem um caminho: você tem que produzir mais, você tem que ter mais tecnologia, melhores sementes, com mais biotecnologia e maior área plantada.
Então, o Brasil está crescendo a área como sempre cresceu, tá? Nos últimos, é lógico que esse ano está indo muito bem, até um aumento acima das projeções iniciais, mas tem 30 anos que o Brasil cresce em área plantada e deve continuar crescendo aí pelos próximos 10, 20 anos. Então, ele é um mercado que cresce muito, né? Então, tem uma boa oportunidade aí para a Boa Safra, devido a gente estar operando nesse mercado que cresce e também num mercado que o Brasil tem uma vantagem competitiva. Tá? O Brasil ele é o melhor do mundo em produção de alimentos, no agronegócio. Tá? A gente tem uma vantagem competitiva. Quando a gente exporta soja, você está exportando um misto de água, né, da chuva e sol, né, energia. Então, e o Brasil é muito rico nisso, é muito rico em terras, e os produtores têm feito aí um belo trabalho. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito forte, ele ainda tem áreas para crescer, tem muita área de pastagem que deve ser migrada aí para cultivo de grãos nos próximos anos. Então, a gente tem um baita potencial de crescimento no agronegócio, continuar com essa liderança do Brasil e aumentar ela bastante. Perfeito. E mudando um pouco, né? Falando agora sobre o cenário econômico, né? Juros e alta do dólar e a inflação também, que acabou influenciando, né, em conjunto nos negócios, e isso impacta também nos custos operacionais da Boa Safra. A companhia, como é que vocês têm trabalhado em relação a isso? A companhia tem repassado esses impactos para o consumidor? Ana, lamentavelmente sim, tá? Não tem jeito, impacta os custos, né? A gente tem que repassar, tá? Hoje a gente ainda tem uma venda a prazo que ela é em torno hoje de 14% do nosso volume de vendas. Ele é uma venda a prazo. Não tem como a gente, com todas essas altas juros, a gente tem que subir os preços, né, dos produtos vendidos, né, a prazo. Os custos também estão subindo. Eu faço um destaque também para o nosso custo de expansão, Ana, porque a gente está construindo muitas plantas e realmente o custo tem subido muito. É algo muito difícil, tá, da gente procurar, tá? Nós temos também um bom planejamento estratégico, a gente fez boas compras de muitos dos nossos insumos, tá? Então hoje eu posso te dizer que a gente estava muito bem comprado esse ano e estamos muito bem comprados para o ano que vem. Mas algum reajuste não tem jeito, realmente essa situação de juros preocupa um pouco, todo esse cenário macro, ele, querendo ou não, por quê? Porque o agronegócio, apesar de a gente ter essa vantagem competitiva, tá, e o Brasil ser um excelente país para o agronegócio tem um ciclo muito longo. Tá? Assim como a Boa Safra, que a gente produz em fevereiro, março, abril e vende em setembro, o produtor é ao contrário. Tá? Ele tem o custo em setembro, que é quando ele planta, e a época de colheita dele é fevereiro, março, abril. Então, assim, ele tem normalmente um ciclo aí de 120, 150 dias. Então, o produtor é muito dependente de crédito, porque uma lavoura é muito cara. Então, você investe em todos os insumos, semente, fertilizante e os químicos, né? E aí você planta a lavoura, conduz toda a lavoura para depois ter a colheita e ter a receita. Então, ele sempre afeta o agro, porque ele é um setor que ele tem um ciclo longo. Tá? Ele não é um setor de faturamento mensal ou faturamento semanal. Ele é um setor que você investe e aí depois colhe. Né? Então você sempre a necessidade de crédito para o agro, ela é muito grande, não só no Brasil, em todos os países do mundo, né? Aonde quer que tenha agricultura, não tem outra forma.
Perfeito. E além, né, desse problema, né, em relação ao repasse desses custos, o preço dos insumos também tem sido um desafio para muitas empresas nesse momento de retomada. E no caso da Boa Safra, essa também acaba sendo uma questão. E o que a empresa tem feito também para tentar amenizar esse impacto, né, em relação a esses custos? Então, Hanna, a gente tem uma política, obviamente, de hedge, né, principalmente na commodity, é o principal insumo que a gente utiliza, tá? Mas nos outros insumos, que são principalmente as embalagens, né, os bags, e principalmente as moléculas que a gente faz o tratamento da semente, né, e produtos que a gente faz o tratamento da semente, a gente foi muito feliz em aquisições, a gente adquire grandes e a gente conseguiu adquirir esses volumes cedo. Tá? Então a gente fez boas aquisições para a safra 21 e também fez ótimas aquisições. A nossa equipe está muito atenta, a gente tem um time muito bom nisso, tá? E a gente já tem uma grande maioria dos nossos insumos já adquiridos para o ano de 2022. A gente adquiriu aí antes desse segundo aumento de preços que a gente tem tido aí dentro dos insumos do agronegócio. Então a gente tem acertado, tá? Mas se você olhar numa visão de longo prazo, né, nos próximos 3, 4 anos, se realmente continuar essa alta de insumos, você vai ter que repassar isso sempre enfim, e o produtor, né, a gente é o primeiro elo da cadeia e o produtor acaba repassando para o produto e em algum momento isso chega no consumidor. É uma pena, mas lamentavelmente a engrenagem da economia funciona assim, né? Uhum. E, Marino, sobre o projeto de concessão de crédito de carbono aos produtores, queria que você falasse um pouquinho como é que está essa iniciativa e também qual é a expectativa de vocês em relação a essa parceria, né? Olha, Hanna, esse é um projeto bem inicial, tá? Na área de ESG, a gente tem 3 projetos, tá? Esse é um deles, é o que está mais em fase inicial deles. A gente tem a parte de geração de energia através de luz solar. A gente inaugurou a primeira usina fotovoltaica nossa. Nós temos um segundo projeto que ele trabalha muito forte com mudas, tá, do cerrado para distribuição para produtores que queiram fazer um tipo de reflorestamento. Então, esses 2 projetos estão indo muito bem. Nosso terceiro projeto, ele é um projeto de carbono que ele está em fase de pesquisa. Tá? Então, nós fizemos uma parceria, a gente tem feito pesquisas em cima do setor. Você tem algumas dificuldades, Ana. Você não tem uma legislação nem no Brasil, nem sobre o crédito de carbono gerado na soja, mas a ideia é que existem formas de você cultivar a soja e você reter mais gás carbônico, CO2, no solo. Tá? Então, o projeto, em linha geral, é você conseguir, de uma maneira simples, é você medir o solo, tá, hoje, e aí você planta a soja, conduz a lavoura, e daqui a 6 meses, 1 ano, você mede o solo de novo e você constata se aumentou a quantidade de CO2 dentro daquele solo, se a cultura foi efetiva em capturar esse CO2 e trazer da atmosfera para o solo. Então, essa é a grande ideia, tá, Hanna, por cima do projeto. Mas hoje ainda é um projeto, como eu te falei, até a forma de medir é uma máquina laser, então são equipamentos que ainda não estão disponíveis e a gente tem feito uma pesquisa, tá, em cima disso. A ideia inicial seria começar com os nossos produtores integrados para a gente ter uma semente que ela seria uma semente verde, que ela ela tem um impacto negativo
tá, de CO2, mas ele é um projeto um pouco mais de médio prazo. Tá? Perfeito. Marino, queria agradecer a sua participação aqui no BMZ Business. A gente sabe que é muito importante, né, esse contato da empresa com o investidor, né, conhecer um pouco mais sobre cada grupo, tá bom? Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, Ana, muito obrigado aí pela atenção a todos os espectadores da BMZ Business. Obrigada, eu que agradeço a participação aqui. Bom, esse foi então o Marino Colpo, CEO e fundador da Boa Safra Sementes. E eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional. Porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.